3h09 agora. A gente está em contato com Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já participou de anúncios como esse do governo de São Paulo na época da eficácia da Coronavac. Doutor Renato, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Já começo com boa tarde e a primeira pergunta. Como o senhor avalia a fase emergencial, a mais dura já enfrentada por São Paulo até aqui? O momento realmente é difícil. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Sandra. Sempre um prazer estar com vocês aqui na Band News. Medidas necessárias, né? Nós estamos aí no pior momento da pandemia, não só pelo número de casos, refletindo em maior número de hospitalizações e mortes, mas com um ingrediente adicional, que é o colapso do sistema de saúde. Nós, por mais que a gente vivenciava recordes, aumento de circulação e de casos, em nenhum momento como o de hoje, nós estamos vivendo em boa parte do estado e do país também, o colapso do sistema de saúde. Isso quer dizer o quê? Não tem mais vaga no hospital. Então, se tivermos um infarto, um atropelamento, uma crise de asma, uma grávida precisando de uma UTI, não vai ter vaga. E isso é gravíssimo, porque as consequências começam a ir para além da Covid-19, começam a repercutir na saúde da população com enorme impacto em todas as outras doenças. Doutor Kfouri, queria perguntar ao senhor uma dúvida que apareceu mais cedo entre os ouvintes, que é o seguinte: a gente tem ouvido de alguns médicos que a situação se agravou também nos quadros que eles têm encontrado e que por isso é importante que as pessoas se atentem aos primeiros sinais da doença. Ao mesmo tempo, a gente não tem oferta e serviços disponíveis nos ambientes hospitalares, nos serviços de saúde de uma maneira geral. Pergunto ao senhor se as recomendações sobre as quais a gente falava lá no início da pandemia, de em que casos procurar o serviço de saúde, até onde esperar para sair de casa e procurar o serviço de saúde, estão mantidas. Qual é o momento em que as pessoas devem dizer, bom, ainda que os hospitais estejam colapsados, eu preciso tentar um atendimento? Olha, Gabi, é importante destacar que o que está colapsado são as internações, os leitos hospitalares e os serviços de UTI. As portas, os serviços de emergência, os atendimentos na rede estão ainda abertos, funcionando muito bem, então temos condições de atender a todos os casos que não requerem hospitalização sem nenhum problema. Você precisa ficar claro para a população que é porque ela não precisa evitar de ir ao médico ou ao serviço de emergência. Se precisar, ele deve continuar indo. Não é para ficar em casa quando as coisas não andam bem. Hoje em dia, a nossa recomendação é que você, estando com sintomas de Covid, ou seja, febre, tosse, dificuldade respiratória ou perda de olfato, você vá procurar um serviço de saúde para realizar o seu teste. Nós precisamos hoje conhecer o indivíduo infectado, isolar adequadamente, rastrear os seus contatos. Senão nós vamos ganhando em progressão cada vez mais da epidemia sem controlar. Então é muito importante que nesses sintomas presentes em indivíduos que estavam bem e desenvolvam esses sintomas, precisam sim procurar um serviço de emergência. Não estão colapsados os serviços de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde, os serviços privados também, para realmente avaliar, de acordo com a avaliação médica que for feita nesse momento, testar ou não, e no caso de teste positivo, proceder às medidas de isolamento e rastreamento de seus contatos. Isso é fundamental para o controle da pandemia, para que a gente diminua a circulação. E ter, eventualmente, em casos onde você tem fatores de risco, dos sintomas outros, pode eventualmente ser necessário alguns exames, tomografia, exames de sangue. Então é preciso sim uma avaliação precoce, especialmente para a confirmação do diagnóstico. A despeito de nós não termos um tratamento efetivo precoce para nessas formas leves não se tratar, né? Sem dúvida. Ainda sobre isso, sobre esses quadros, pergunto ao senhor, a gente tem ouvido de muitos ouvintes que se contaminaram mais recentemente e tem ouvido também dos profissionais da saúde uma apresentação de um quadro mais frequente de sintomas gastrointestinais que a gente não tinha com tanta frequência antes. Esse passa a ser um sinal de alerta?
Olha, Gabi, esses dados parece que está aumentando mais em adultos jovens, parece que a evolução está sendo mais grave, a impressão de que eu estou vendo mais diarreias ou mais vômitos do que via no passado ainda precisam ser melhor analisados. Essas impressões, quando elas saem do ambiente de estudos clínicos para avaliação realmente se essa incidência está sendo maior, elas carecem vamos dizer assim, de alguma robustez, de algum dado realmente que a gente possa confiar. Os sintomas da Covid são muito variados, né? Os principais, os mais frequentes, são esses que eu enumerei: a tosse, a febre, o cansaço, a dificuldade respiratória e a perda de olfato ou de paladar. Esses sintomas estão presentes em praticamente 8 de cada 10 indivíduos com Covid. É claro que vai ter alguém só com dor de garganta, alguém só com uma diarreia, só com vômito, mas não é o habitual. O habitual são os sintomas dessa síndrome gripal, com tosse, febre, dor de garganta, cansaço, junto com, eventualmente, quase em 2/3 dos casos, com perda de olfato ou de paladar. Então, esses são os sintomas que a gente deve se preocupar e, obviamente, qualquer outro sintoma que que a paciente ou que alguém que nos ouve não se sinta bem, deve sim procurar o médico com ou sem suspeita de Covid. Por fim, doutor Renato Kfouri, eu peço desculpas por perguntar o óbvio e por pedir que o senhor fale o óbvio, mas a gente ainda está nesse momento e a gente ainda tem muita gente desrespeitando as restrições, não por necessidade, mas por uma escolha, né? Promovendo aglomerações e tudo mais. Queria pedir ao senhor que encerrasse essa nossa conversa, deixando aí uma mensagem de conscientização, explicando qual é o momento que a gente vive, que perspectivas a gente tem e se essas restrições forem seguidas, o que muda nessas perspectivas. Olha, Gabi, você tocou num ponto crucial desse distanciamento. Tem pessoas que não têm condições de fazer o distanciamento social, ou porque estão trabalhando em serviços essenciais, ou porque não conseguem uma renda que necessitem exatamente para a sua sobrevivência. O auxílio emergencial é um fator crucial para que nós consigamos um distanciamento melhor. Enquanto não tivermos um auxílio emergencial, enquanto essas famílias, muitas delas, não tiverem condições de terem suas contas mínimas pagas, não será possível ficar em casa. Mas existe um outro grupo, aqueles que aglomeram para lazer, aqueles que aglomeram para festas, para praias, para passeios, para estádios de futebol, para portas de estádio de futebol. Isso é inadmissível neste momento, já é inadmissível em qualquer momento da pandemia, mas no atual, no presente momento, é a hora de todos nós termos uma conscientização. Por si, por cada um de nós, pelo coletivo, por todos. Aqueles que se sentem invencíveis, aqueles que acham destemidos em relação a eu não me importo se eu adoecer, não está levando em conta que ele adoecendo, ele aumenta a circulação do vírus e vai causar a morte, vai causar doença em todos que vivem na sua rua, na sua comunidade, no seu trabalho e na sua família. Então não se pode hoje ter uma ação, um comportamento não cidadão como esse. Vamos todos nos ajudar, que nós só sairemos dessa com pacto coletivo. Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, obrigada pela gentileza e até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer falar com vocês, um grande abraço. Obrigado, doutor.